Olá, meus amores, boa tarde. Chegamos na quarta-feira, então, metade da nossa semana, não é mesmo? E hoje a nossa aula de ciências vai ser no nosso caderno. Então, peguem o caderno de vocês, eu acho que vocês já devem ter colado. Se não colaram, peguem aí para vocês colarem essa folhinha aqui, ó, que a tia enviou para casa de vocês. Então, essa folhinha é uma folhinha de fixação dos conteúdos que nós vimos nas duas últimas aulas. Então, nós vamos falar hoje sobre as células e sobre os tecidos do nosso corpo, o corpo humano. Então, vamos lá. Então, acompanhe aí a folhinha de vocês. As células. O corpo humano é formado por uma quantidade enorme de células. As células são consideradas a menor parte dos organismos vivos, sendo, portanto, elementos estruturais e funcionais. Então, de cara, nós já vimos que é a menor parte de um ser vivo e são elementos que fazem parte da estrutura e das funções do corpo humano. Os seres vivos podem ter somente uma ou diversas células. As bactérias, por exemplo, são formadas somente por uma, tal como mostra a figura abaixo, que está lá embaixo, tá bom, gente? Que a tia... Não, eu não coloquei. Eu não coloquei. Mas, enfim, vocês podem procurar que vocês conseguem achar também como é formada uma bactéria. Alguns fungos, algas e protozoários também são assim. Chamamos de unicelulares todos os seres vivos formados por uma única célula. Unicelular só tem uma célula. As plantas e os animais são formados por mais de uma célula, assim, são considerados pluricelulares. Seres vivos pluricelulares geralmente apresentam diversos tipos de células diferentes. O conjunto de células chamamos de tecido. Então, o indivíduo que tem uma célula, unicelular. O indivíduo que tem mais de uma célula, pluricelular. E o conjunto de várias células se chama tecido, né? Forma o tecido. Células são geralmente tão pequenas que não conseguimos enxergar a olho nu, ou seja, sem o uso de lentes de aumento especiais. Assim, é utilizado o microscópio para que sejam observados. Se a gente, na nossa pele, né, aqui, vamos supor, no nosso dedo tem células. Se a gente olhar assim, a gente não consegue ver nada, porque elas são elementos tão pequenos que a gente não consegue ver a olho nu. Vocês sabiam que a pele de vocês, a pele, é um órgão? Então, a pele humana é o maior órgão do organismo. Ela tem a função de proteger o corpo porque está em contato direto com o meio externo, com o ambiente externo ou exterior. Mas, como todos os órgãos humanos, ela necessita respirar, nutrir-se, etc. Essas e outras funções são realizadas pelas células. As células da pele têm um formato especial, achatado, e são chamadas de células epiteliais. Células epiteliais são as células da pele. Assim como a pele, todos os órgãos dos sistemas do nosso corpo, do nosso organismo, são formados por células. As células estão constantemente se dividindo. Sua forma é variável de acordo com as funções que exerce. Então, se ela exerce a função da pele, ela é mais achatada. Se ela exerce a função do sangue, talvez ela seja mais arredondada. E por aí vai. Deixa eu ver. No corpo humano, existem aproximadamente 200 tipos diferentes de células, como as musculares, as células do sistema nervoso e as que formam o sistema ósseo. Cada célula tem uma função específica. Ela é uma unidade básica, viva, de todo o organismo. Somente os vírus que não são constituídos por células. Apesar das células se diferenciar, em sua forma ela possui estruturas como, isso é muito importante. Aqui, ó, é uma célula. Então, toda célula geralmente possui membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? Então, essas três partes, né, formam a célula: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo.
Então agora vocês vão virar a folhinha que nós vamos falar sobre os tecidos. Vamos lá. Então, como nós já vimos, os tecidos, eles são formados por células, né? O conjunto de várias células formam os tecidos. Então, vamos lá saber mais um pouco sobre os tecidos especificamente. Sabemos que todos os seres vivos são formados por células. Alguns apresentam apenas uma célula. Outros, no entanto, apresentam uma grande quantidade dessas estruturas, que podem ou não formar tecidos. Quando várias células semelhantes estão unidas e desempenham uma mesma função, dizemos que ela constitui um tecido, tá? A gente já falou. O ser humano é composto por vários tecidos diferentes que apresentam funções importantes para a nossa sobrevivência. No nosso corpo são encontradas cerca de 100 trilhões, 100 trilhões, pessoal, não é pouca coisa, hein? De células, e estas estão agrupadas em 4 tipos básicos de tecido, conhecidos como epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. E vocês vão ver que eles foram separados para vocês entenderem melhor. Então, o epitelial é aquele que recobre o corpo por fora, formando a pele. O conjuntivo é o que dá sustentação e une aos outros tecidos e os órgãos entre si. Os ossos do nosso corpo são formados por um tecido conjuntivo. Depois tem o nervoso, que é encontrado no encéfalo, na medula e nos nervos. Ele tá ligado com o sistema nervoso. E depois o tecido muscular, que são denominados as fibras musculares e possuem a capacidade de contrair e alongar. É o que faz a gente andar, correr, nadar, enfim. Um conjunto de tecidos forma um órgão. Nós vimos isso semana passada também. Nosso corpo tem diversos órgãos, como o coração, os pulmões, o estômago, os rins, entre outros. A reunião de vários órgãos constitui os sistemas, que são responsáveis pelo funcionamento do nosso corpo. Aí nessa folhinha a tia colocou uma imagem ilustrativa de como seriam os tecidos, o conjuntivo, o epitelial, o nervoso e o muscular, tá? Aí, meus amores, então, o conjunto de células juntas formam os tecidos. Um conjunto de tecidos juntos formam um órgão. Um conjunto de órgãos formam um sistema, tá? E a gente vai por partes. Então, nós vimos as células, hoje vamos ver os tecidos. Semana que vem a gente vai continuar vendo as outras partes do nosso corpo. Tá legal? Então, agora que a gente já fixou o nosso conteúdo, né, através dessa folhinha, vocês vão terminar de praticar, continuar praticando com essas atividades aqui, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de entender um pouco melhor sobre o nosso corpo humano. Um grande beijo e a gente se vê amanhã. Tchau!